Ou todo mundo joga para ganhar, ou então os 3 pontos ficam para o adversário. Se o diabo está gastando pólvora para combater as próprias coisas dele, como então ele vai se garantir? E se eu expulso os capetas pelo poder do diabo, vocês expulsam como? Prestem atenção, palhaços. Eu expulso os capetas pelo Espírito de Deus. Isso é para não reste dúvida, para que não reste dúvida de que o reino de Deus chegou. E ainda disse mais: como que entra ladrão na casa do Anderson Silva com ele lá dentro? Tem que ser muito macho. Quem não tá do meu lado é meu inimigo. Para qualquer porcaria que vocês fizerem, eu descolo perdão de boa, mas quem zoar o Espírito Santo, esse não vai ser perdoado, nem agora e nem nunca. Pelo que produzem, saberemos que tipo de árvore vocês são, cambada de safados. Nem dá para esperar que vocês falem coisas legais, porque vocês não prestam. A boca fala o que tem guardado no coração, e eu vou ferrar vocês pelas palavras que botarem para fora desses corações imundos aí. Os religiosos, tentando testar Jesus, pediram que ele fizesse alguma mágica para mostrar seu poder, como se tudo que ele já tinha feito não fosse suficiente. A isto Jesus respondeu: não vou impressionar malandro. Lembrem disso aqui, ó. Igual Jonas ficou 3 dias na barriga da baleia, eu vou ficar 3 dias a 7 palmos do chão. E a galera do tempo de Jonas vai zoar vocês no fim do mundo, porque eu sou maior que Jonas. Mas nem assim vocês acreditam no que eu digo. Até a rainha que saiu lá da Etiópia para aprender da sabedoria de Salomão vai zoar vocês no último dia, pois eu tenho mais moral que Salomão e nem assim vocês me consideram. Quando os capetas são expulsos, procuram um lugar para ir. Se não a acharem, voltam e ainda trazem os companheiros para fazer uma festinha particular. Assim o sujeito vira um pudim de capeta. E é isso que vai acontecer com a geração de vocês. Enquanto ainda dava esse esporro na galera, apareceu Dona Maria, sua mãe, e seus meus irmãos, filhos de Dona Maria e seu pai de criação José, querendo conversar alguma coisa. Os caras aproveitaram a oportunidade e interromperam o assunto. Aí Jesus: sua mãe e seus irmãos estão aí querendo trocar uma ideia com você. Jesus respondeu na lata: quem é minha mãe e meus irmãos? E abraçando uns trutas que estavam perto, disse: quem obedece a Deus, esse é da minha família. O resto é imitação. Mateus capítulo 13. Saindo de casa, um certo dia, Jesus sentou na praia, aproveitando que um monte de gente se juntou para ouvir ele falar, sentou num barco e improvisou um auditório ali mesmo e dizia: um sujeito foi fazer uma horta e levou sementes. Enquanto jogava sementes na terra, acabou jogando algumas em lugares não preparados. Umas caíram pelo caminho, mas os desgraçados dos passarinhos comeram tudo. Outras foram plantadas nas pedras e, por falta de terra para firmar as raízes, ficaram secas e feias, até que morreram, igual a Dercy Gonçalves. Teve também umas que terminaram no meio dos espinhos e acabaram morrendo também, porque o espinho é mato e sufoca tudo que nasce junto. Mas os que caíram no solo preparado deu verdura suficiente para montar uma banca na feira. Prestem bem atenção no que eu estou falando. Os discípulos ficaram perturbados com esse jeito de Jesus contar a história, porque dava para sacar que havia uma moral, mas as pessoas não estavam entendendo tudo. E ele explicou que estava falando assim para que o povo não entendesse mesmo, pois os segredos de Deus eram para ser explicados só para os mais íntimos, e dizia: quem tem vai ter mais, quem não tem vai perder, até o pouco que tem. Eu conto essas histórias cabulosas para uma galera ver e não enxergar, para ouvirem, mas não entenderem. O coração dessa galera tá duro. Ouvem o que eu digo e veem o que eu faço, mas não se importam. Por isso, estou complicando as coisas, para que não entendam e se convertam e eu tenha que os curar agora. Sorte de vocês que estão
percebendo as coisas que estou falando e mostrando. Muito profeta e caras que eram gente boa, na opinião de Deus, gostariam de estar aqui presenciando o que vocês estão assistindo. Deixa eu explicar essa história que contei. O lance é o seguinte: quando a gente manda uma letra a respeito do reino de Deus e o caboclo não a entende, vem um capeta e rouba o que foi plantado no seu coração. Esse aí é a semente que caiu no caminho. A semente que nasceu nas pedras são os caras que ficam alegres quando ouvem minhas histórias, mas como são bunda moles demais para suportar as angústias da vida e a perseguição, desistem. A semente que nasceu nos espinhos são as pessoas que empolgam com o reino de Deus, mas acabam não produzindo nada de bom porque se sufocam com as preocupações envolvendo dinheiro, influência e poder. O que foi plantado em terra boa é o que entende o que eu digo e produz muitos bons frutos com as pequenas sementes que eu coloquei nele. O reino de Deus é igual um cara que plantou uva no quintal, mas aí veio o safado do vizinho e jogou sementes de bucha no mesmo terreno. Quando nasceram as trepadeiras, ficou complicado dizer o que era bucha e o que era a parreira de uva. Quando então o jardineiro propôs arrancar a bucha plantada pelo vizinho, o dono do terreno disse que era para deixar os dois crescerem juntos, para não arrancar a parreira junto sem querer. Quando cresceram, aí se separa as buchas e as uvas e se queimam essas buchas desgraçadas. O reino de Deus também é igual semente de mostarda. Parece um grão de areia, ninguém dá nada nela quando está na palma da mão, mas quando essa semente é plantada e nasce, a árvore fica tão grande que serve de abrigo para um monte de passarinhos. O reino de Deus também é igual o pó royal. Quando colocado na farinha, contamina tudo e faz tudo crescer. E muitas histórias sinistras foram contadas por Jesus ali para não desmentir o que os profetas haviam dito. Os discípulos ainda não estavam afiados em compreender as coisas e pediram para Jesus explicar esta história da plantação da bucha no meio das uvas. Quem planta uva sou eu, o terreno é o mundo e as boas sementes são vocês que são meus seguidores. As buchas plantadas são os filhos do capeta. O vizinho que jogou as sementes de bucha é o próprio capeta. O jardineiro que vai separar no final as buchas das uvas são os anjos. As buchas irem para o fogo é o que eu vou fazer com essa galera safada que é filho do capeta. Não vai sobrar ninguém que se conforma com a injustiça. Vai ser quente e doloroso. Mas os justos vão brilhar como o sol. Prestem bastante atenção nisso que estou falando. O reino de Deus também é igual a um tesouro que um pirata escondeu, enterrado num terreno. Quando outra pessoa cavando encontra o tesouro, vende tudo o que tem para comprar aquele terreno. O reino também é igual quem vende joias. Quando acha algo sensacional, vende tudo o que tem para comprar o que encontrou. O reino também se parece com um cara pescando com rede, que pega peixe de todo tipo. Mas quando puxa a rede para a praia, guarda os peixes bons, mas joga os ruins fora. Vai ser assim no fim do mundo. Os anjos vão separar vocês, igual se separa peixes. E tá ferrado quem for jogado fora, porque vai ser doloroso pra caramba. Entenderam o que eu tô falando? E os discípulos balançaram a cabeça dizendo que sim, embora tenho minhas dúvidas sobre eles terem entendido tudo mesmo. O homem sábio que conhece realmente o reino dos céus é igual a um pai que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E tendo terminado de contar todas essas histórias, vazou fora. Quando chegou em sua cidade, foi no templo dos religiosos ensinar suas coisas. Os caras piravam o cabeção sem entender de onde vinha tanta profundidade de conhecimento. E diziam, pô, esse cara aí não é filho do carpinteiro, casado com a Dona Maria ali do final da rua. Ele é o irmão daqueles moleques que brincavam aqui na rua, o Tiago, o José, o Simão, o Judas e umas meninas. Onde que esse cara aprendeu essas coisas loucas?
Jesus respondeu: nem os grandes homens de Deus são reconhecidos na sua própria cidade e na sua própria casa. E terminou nem fazendo os milagres ali, porque duvidaram da capacidade dele. Mateus capítulo 14. Herodes Antipas, que era governador daquela região, ouviu falar da fama de Jesus. Ele pensava que Jesus fosse João Batista ressuscitado por causa das mágicas que ele fazia. Pensava assim porque tinha mandado matar João por causa da mulher do seu irmão. Ele estava de olho na mulher do irmão, mas João havia chamado ele de pilantra e dito que não deveria ficar com ela. A solução que encontrou para poder curtir sua malandragem era matar João, mas ele cagava de medo do povo que considerava João como um profeta. Um dia, no aniversário de Herodes Antipas, o cara devia estar com a cabeça cheia de cachaça, quando então sua sobrinha fez um polidense na festa. Herodes babou tanto que acabou prometendo que daria àquela mulher o que ela quisesse. Como sua sobrinha era filha da mulher de seu irmão, ela já tinha sido orientada pela mãe para facilitar a sem-vergonhice que queriam fazer. A garota pediu para cortar a cabeça de João e entregar para ela numa bandeja, pois como Herodes tinha prometido, teve que mandar matar João. Os discípulos de João enterraram o corpo e foram anunciar para Jesus o que tinham feito com seu primo. Jesus vazou dali quando recebeu essa notícia triste, mas o povo ficou sabendo onde ele estava, foi atrás dele. Quando viu o tanto de gente que apareceu, Jesus sentiu a dor daquele povo sofrido e curou quem estava doente ali. Depois de um dia inteiro com aquela galera, os discípulos ficaram preocupados com o horário e recomendaram a Jesus mandar todo mundo embora, pois não havia nenhum McDonald's e nem padaria ali perto para que pudessem comer. Então Jesus disse aos seus seguidores: dá comida para o povo, vocês mesmos o é. Os discípulos, dando uma de Joãozinho sem braço, disseram que não tinham como, porque só tinham 5 pães e 2 peixes. Então Jesus pegou os pães e os peixes e mandou a galera toda sentar. Olhando para o céu, abençoou aquele pouco rango e começou a repartir. Ele repartia com os seus seguidores e estes repartiam com o resto do povo. No final, todo mundo comeu até virar os olhos e ainda sobrou um montão. Mais de 5.000 pessoas comeram o MC Lanche feliz, o McLanche feliz que Jesus providenciou. Então mandou seus seguidores vazarem no barco, enquanto ele liberava a galera para irem para suas casas. Depois de mandar todo mundo embora, Jesus subiu no morro para orar sozinho. O barco com os seus seguidores já estava no meio do mar, quando então o vento e as ondas começaram a ficar fortes pra caramba. Aí os discípulos estavam lá olhando pro nada e quase morreram do coração quando viram Jesus andando em cima da água. Foi desespero total, gritaria generalizada, igual quando uma barata voadora entra pela janela. E diziam: é um fantasma. Jesus riu e acalmou os caras: calma galera, sou eu. Não precisam ter medo, vocês deviam ter visto a cara de vocês quando me viram. Então Pedro, atrevido que era, pediu para andar em cima da água também. E Jesus disse: pode vir. Naquela hora, Pedro teve que fazer uma escolha. Como era pescador, sabia que era impossível andar em cima da água, mas preferiu acreditar em Jesus do que naquilo que sabia e havia experimentado sua vida toda. Descendo então do barco, andou também em cima da água. Só que no meio do passeio começou a lembrar de quantas vezes tentou fazer isso quando era criança e sobre como sabia que isso era impossível. O vento ficou mais forte e aí ele vacilou de vez e começou a afundar. Gritou: me salva, Senhor! Então Jesus pegou ele pelo braço e o tirou de grandão. Ô falta de fé, hein, Pedro? Duvidou de mim por quê? Entraram então no barco e o vento parou. A galera se borrou toda de medo e o admiravam profundamente, confirmando que ele era o Filho de Deus de verdade. Terminando a travessia, chegaram
uma cidade chamada Genezaré. Lá curou um monte de gente doente, trazidas de todas as regiões próximas. A galera ali pedia para poder encostar em Jesus, pois só de dar uma reladinha nele já eram curados. Mateus capítulo 15. Uns religiosos lá de Jerusalém chegaram perto de Jesus e começaram a perturbar. Ó Senhor, por que vocês não lavam as mãos antes de comer, como ensina a nossa tradição? Jesus respondeu, afiado, ué, vocês por acaso não transgridem o mandamento de Deus com a tradição de vocês? Deus mandou a gente honrar nossos pais, mas vocês inventaram uma conversa fiada de que quem dedica suas vidas às coisas religiosas fica livre da responsabilidade que tem para com a família. E continuou, a voadora no meio do peito, hipócritas. O profeta Isaías, e continuou a voadora no meio do peito, hipócritas. O profeta Isaías já tinha falado sobre vocês. São um povo que fala bem de mim na minha frente, mas me odeia lá no fundo do coração. Vocês ficam aqui pagando pau para mim, mas ensinam aos outros coisas que são apenas invenções do homem. Chamando a atenção do povo, continuou, galera, aprendam de uma vez por todas. O que faz o homem ficar contaminado é o que sai da boca, e não a comida que vocês comem. Então, seus seguidores, numa vibe politicamente correta, comentaram com Jesus que os religiosos tinham ficado nervosos com as coisas que Jesus havia dito. E Jesus retrucou a isso dizendo, toda planta que Deus não plantou vai ser arrancada. Deixa esses caras para lá, são motoristas de ônibus cegos. Se um motorista cego dirigir para outro cego, os dois vão cair no acostamento. Pedro então pediu para Jesus explicar a última parábola. Jesus ficou meio nervoso e já respondeu, pô galera, vocês não entenderam ainda. O que sai da boca vem do coração e é isso que torna um homem puro. São os maus pensamentos traduzidos em forma de palavras que revelam as porcarias do coração de vocês. As mortes, traições, safadezas, roubos, mentiras e difamação das coisas de Deus. Isso é muito pior do que comer sem lavar as mãos. Saindo dali foram então para Tiro e Sidom. Lá apareceu uma mulher cananeia, povo que era dono de tal terra prometida antes do povo de Deus chegar ao Egito, gritando pelo caminho, mestre, tenha piedade de mim, me ajude com a minha filha que está sofrendo encapetada. Jesus simplesmente ignorou o pedido da mulher. Os seus discípulos então pediram para Jesus dar uma moral para ela, para a gritaria acabar. Mas Jesus respondeu que veio para o povo perdido de Israel somente. A mulher chegou bem perto e implorava socorro. Jesus disse a ela, não rola de tirar comida da mesa e dos meus filhos para alimentar os cães. E a mulher respondeu, Senhor, você está certo, mas os cachorros também comem os farelos que caem no chão. Jesus disse então, eita mulher cheia de fé, relaxa, que eu já resolvi seu problema, conforme você me pediu. E a filha dela ficou curada naquela mesma hora. Chegando Jesus num monte próximo ao mar da Galileia, um monte de gente apareceu trazendo doentes de todo tipo de doença. Parecia hospital público com todo tipo de pereba na fila. E ele curou todo mundo. O povo via tranquilo e dizia em voz alta coisas boas a respeito de Deus. Novamente, Jesus chamou seus discípulos com a proposta de organizarem um lanche para todo mundo. Jesus sentia a dor daquelas pessoas e não queria mandar ninguém com fome embora, para não desmaiarem pelo caminho. Os discípulos, boca dura que eram, responderam de maneira ignorante. Onde que tem pão para esse tanto de gente num lugar deserto igual esse? Jesus perguntou o que tinham e novamente era uma mixaria, míseros 7 pães e uns lambaris. E novamente botou a galera toda sentada, fez aquele lance mágico do McLanche feliz com os pães e os peixes. No final ainda sobraram 7 cestas lotadas de rango, mais de 4.000 pessoas comeram naquele dia. Terminando o piquenique, despertou o povo e pegou o bonde para os lados de Magadã. Capítulo 16.
E chegando os religiosos para perturbar mais uma vez, crentes de diversas denominações tentavam fazer Jesus ser pego em alguma coisa que falava, para poderem dizer que ele era um herege. Pediam que ele fizesse alguma mágica bem sinistra para impressionar a galera, mas Jesus cortou no ato. Quando a previsão do tempo diz que vai chover, vocês sabem que não rola ir à praia no dia seguinte. Aí vem neguinho posando de malandro e me pedindo sinal para eu mostrar do que sou capaz? Aham. Cláudia, senta lá, vai. Vão esperar sentados. Os sinais estão aí para quem for esperto deduzir o óbvio. E acabou nem perdendo tempo com aquele bando de idiotas. Jesus então falou para os seus seguidores não se misturarem com o pó royal dos crentes. Mas como a galera era tampada, pensou que ele estava dizendo indireta por eles terem esquecido de comprar pão na padaria. E então explicou mais mastigado: ô cambada de gente lerda, vocês não estão lembrados dos McLanche Feliz que eu fiz para 5.000 pessoas? Por que então eu estaria preocupado com pão? Presta atenção, pô. O pão royal dos religiosos é o ensino deles. Aquilo é igual fermento, contamina tudo. Chegando eles em Cesareia, Jesus perguntou para os seus seguidores sobre o que a galera pensava a seu respeito. Eles responderam que tinham tudo quanto é tipo de opinião. Tinha gente dizendo que ele era a versão The Walking Dead do seu primo João Batista. Outros diziam que era uma versão melhorada de antigos profetas. Então ele perguntou: e vocês, por acaso sabem que eu sou? E Pedro, que era o cara mais atrevido da turma, mandou na lata: você é o único ungido, o verdadeiro Filho de Deus. E Jesus, esboçando um sorriso no canto da boca, parabenizou Pedro pela resposta. É isso aí, Pedrão. E você só percebeu isso porque o Pai permitiu que você entendesse isso. Agora, você me conhece e eu também te conheço. Seu nome significa pedra. Mas eu que sou a pedra que será a base na igreja que vou construir. E vocês receberão autorização da minha pessoa para serem meus representantes na terra. Você falou, a água parou. Em seguida, pediu para os seus seguidores ficarem na miúda e não contarem para ninguém estas coisas. Passou Jesus a explicar para a galera que ele tinha vindo ao mundo para se ferrar na mão dos religiosos de diversas denominações e que seria inclusive morto, mas também disse que iria reviver depois de 3 dias e tal. Pedro, se achando a última bolacha do pacote, cheio de si por causa do elogio que tinha recebido há pouco tempo, Jesus começou a falar umas asneiras politicamente corretas, dizendo que Jesus tinha que pensar positivo, que as palavras têm poder e outras baboseiras mais. Imediatamente Jesus deu uma voadora mortal e letal no meio do peito de Pedro, dizendo: cala a boca, Pedro, que esse papo furado seu é do capeta, que não saca direito as coisas de Deus. Vou avisar pela 300ª vez. Quer continuar o serviço que eu estou começando? Então desista de si mesmo e ocupe-se com as coisas que eu ensinei. Quem tiver preocupado em safar, vai se ferrar. E quem entender que está nesse mundo para se ferrar em favor das outras pessoas, por me amar, esse vai ficar bonito na fita. Que adianta ser o Bill Gates se você perder a sua alma? Nem a Microsoft inteira vale mais do que sua alma. Por isso, prestem atenção. Quando eu voltar para fechar a conta dessa bodega, vou recompensar cada um segundo aquilo que fez com o tempo que eu lhe dei. Fiquem espertos, porque vai ter gente aqui que não vai morrer enquanto não assistir ao vivo o que eu estou falando. Mateus capítulo 17. Quase uma semana depois, Jesus chamou Pedro, Tiago e João e levou os 3 para cima de um morro. Lá ele começou a brilhar pra caramba, tipo o Goku quando vira Super Saiyajin. E enquanto estava naquela forma,
apareceram Moisés e Elias para bater um papo com ele. Como eles sabem que eram Moisés e Elias, eu não faço ideia. Aí Pedro já meteu o bedelho na conversa e propôs fazer um altar para cada um deles. No meio dessa tentativa ridícula de ajudar, uma nuvem os rodeou rapidamente e deu para ouvir uma voz mais sinistra que do Cid Moreira. Esse é meu filho, é o cara. Só traz alegria ao meu coração. Fiquem quietos e escutem o que ele diz. E os 3 seguidores de Jesus quase se mijaram de medo. Então Jesus, de volta à sua forma humana usual, cutucou os caras e disse para não terem medo. Quando eles tiveram coragem de abrir os olhos, perceberam que só tinha Jesus ali e receberam a ordem de não fofocar o que viram para mais ninguém enquanto Jesus não voltasse de entre os mortos. Curiosos com as coisas que Jesus dizia, perguntaram por que os religiosos falavam que ele não poderia ser o Cristo, pois um profeta tipo Elias tinha que vir antes para não desmentir a Escritura. Jesus riu e respondeu: claro que o profeta vem antes e vai preparar o terreno, mas o que vocês não perceberam é que tal profeta já veio. Era o meu primo João Batista. Chegando onde as outras pessoas estavam, já apareceu rapidinho um cara com problemas. Ele se ajoelhava na frente de Jesus e implorava para ele dar um jeito no filho, que estava doidão encapetado, e se jogava no fogo e na água, doidão igual usuário de crack. Ele também reclamava que tinha perdido para os seus seguidores resolverem a treta, mas eles não conseguiram. Então Jesus falou: ô bando de gente desconfiada e incompetente, aproveitem enquanto eu estou aqui resolvendo as paradas, hein? Traz logo o menino. Trazendo o moleque, Jesus mandou e o capeta vazou na hora. Na casa do Senhor não existe Satanás. Show Satanás, show Satanás. Pronto, o problema havia sido resolvido. Os seus seguidores ficaram com minhocas na cabeça. Perguntaram então por que tinham conseguido expulsar tudo quanto é tipo de capeta, mas daquele ali tomaram um baile. E Jesus explicou: essa raça de capetas só sai com intimidade com o Pai e exercício de domínio próprio, disciplinas espirituais, galera. Explicava ele também detalhes sobre seu próprio futuro. Olha, daqui um pouco vão me prender e matar, mas relaxem, porque 3 dias depois eu estou de volta. Como os caras não entendiam que isso era sério, ficavam numa deprê braba. Chegando em Cafarnaum rapidinho, apareceram uns caras apertando Pedro e cobrando o imposto de quase R$60 do arrecadamento da membresia do templo. Jesus, para polemizar, perguntou para Pedro antes mesmo dele abrir a boca para explicar a situação. Ô Pedrão, os governantes cobram imposto dos próprios filhos ou dos outros? Respondeu Pedro: dos outros, claro. Jesus completou: então os filhos não pagam, né? Engraçado, os caras virem cobrar um imposto em nome de Deus, sendo eu o filho dele. Vai entender, né? Mas para não arrumar mais confusão, faz o seguinte: vai para a praia e pesca um peixe usando uma vara. O primeiro peixe que pegar vai ter uma moeda de prata dentro dele que dá para pagar meu imposto e o seu. E daquele dia em diante, Pedro não deve ter dormido uma noite sequer sem ficar pensando como diabos essa moeda foi para lá. Capítulo 18. Na mesma hora, os seguidores de Jesus perguntaram quem que tem mais moral com Deus no reino dos céus. Para responder esta pergunta com classe, ele pegou um moleque qualquer e o colocou bem no meio da rodinha. E explicou: quem não mudar o coração para ser como uma criança, nem a pau vai entrar no céu. Quem for simples como as crianças, esse é responsa. Quem cuidar de uma criança por minha causa é como se estivesse fazendo a favor diretamente a mim. Mas quem atrapalhar uma criança que crê em mim, moleque, seria melhor que levasse uma havaiana de pau na cabeça
e sumisse para sempre. Coitada das pessoas por causa das baixarias que o povo apronta. Infelizmente, esse tipo de coisa precisa acontecer, mas coitada da pessoa que faz a baixaria. Se alguma coisa que você faz prejudica a fé verdadeira das outras pessoas, então mude radicalmente. Melhor abrir mão de coisas que são permitidas para evitar que você se torne uma pessoa descolada no inferno. Se a maneira que você olha o mundo te atrapalha, seja radical para parar de olhar torto. É melhor usar bengala e cachorro-guia do que ir para o inferno. Não tratem mal as crianças, os anjos que cuidam delas têm fila preferencial para chegarem ao Pai lá no céu. Eu vim para resolver o problema de quem está zoado. Saca só, um cara tinha 100 amigos no Facebook, aí um brigou e excluiu ele da lista de amigos. Se o cara é amigo de verdade, não faz sentido deixar a timeline parada e ir lá conversar com quem que desistiu da amizade. Tenham certeza que quando a amizade for consertada, a alegria será maior do que pelos outros 99 amigos que nunca tiveram nenhuma treta. Deus também não quer que ninguém deixe de ser amigo dele. Se algum dos seus amigos fizer alguma merda, puxe ele no canto e quebre o pau. Se ele cair na real e pedir desculpas, você salvou o seu amigo. Mas se o mané teimar, leva mais uns 2 ou 3 por pressão. Se nem assim o safado reconhecer a cagada, leva a gangue inteira para lhe dar uma surra moral. E se ainda assim o desgraçado não assumiu o que fez, então nem considerem ele como amigo. Vocês representam o céu aqui na terra. Se vocês se entenderem sobre algo, o Pai assina embaixo. Onde vocês estiverem juntos, vivendo conforme as paradas que eu estou ensinando, eu estou lá também. Aí Pedro perguntou: quantas vezes eu devo relevar as pisadas na bola dos outros? Na bola dos outros. Umas 7 vezes, tá bom? E Jesus respondeu: pô, Pedro, pelo menos 70 vezes isso. E continuou explicando. Um banqueiro chamou uns clientes para acertar umas contas que estavam comendo no cheque especial. Um cara devia a ele uma fortuna absurda. Quase o prêmio do Big Brother. Então meteu o nome do sujeito no SPC Serasa e ferrou com o crédito da família toda. Vendo que o negócio ficou feio, o cara implorou por um desconto para poder acertar a dívida. Então o banqueiro fez um acordo excepcional, perdoando a dívida. Alguns dias depois, o cara que teve a dívida perdoada esfolava um amigo que encontrou na rua porque o cara tinha dado um cheque sem fundo de R$100. Mesmo com seu amigo implorando o acordo, ele deixou o nome do devedor ir para o SPC Serasa. Quando o banqueiro ficou sabendo que o safado que teve dívida perdoada estava ferrando com um cara que devia míseros R$100, chamou o sujeito novamente e acabou com ele dizendo que ele era malvado demais em não passar a generosidade para frente. Rasgou então os papéis de acordo da quitação da dívida e o cara voltou a se ferrar com o serviço de proteção ao crédito. É assim que o Pai vai fazer com vocês, se a generosidade que ele teve por vocês não for passada adiante. Mateus capítulo 19. Terminando de contar todas as histórias, Jesus foi lá para o final da Judéia, para lá no Rio Jordão. Acho que Judas perdeu suas botas aí, surgindo a expressão onde o Judas perdeu as botas. Um monte de gente aí ia junto, tipo quando o Forrest Gump resolveu correr. Jesus resolvia todos os problemas de saúde da galera na maior facilidade. Aproveitando a oportunidade, os religiosos foram chegando de mansinho e sentaram bem de frente os pés de Jesus e cutucavam
Pode um homem se separar da sua mulher porque encheu o saco de ficar com ela? Agora faz divórcio no cartório rapidão e é baratinho. Jesus já respondeu, destruindo qualquer esperança dos pilantras que entram em um relacionamento pensando na possibilidade de divorciar caso dê errado. Vocês foram feitos homem e mulher, e o propósito disso era que o homem saísse da casa de seus pais e se unisse com a mulher, formando uma nova família e sendo os dois vistos por Deus como uma só pessoa, galera. Não separem o que Deus juntou. E os religiosos argumentaram, mas Moisés autorizou a gente a pedir divórcio, e Jesus respondeu, Moisés permitiu que isso fosse feito porque o coração de vocês é uma pedra, mas não foi para isso que Deus os fez. E para piorar as coisas, já vou avisando que quem largar o outro no casamento e arrumar uma pessoa está em traição, a não ser, é claro, em caso de chifre, com sexo envolvido. Quem se relaciona com a pessoa que foi abandonada, no caso de não ter havido chifre, também é igual quem trai. Os discípulos malandros que eram pensando que bom mesmo seja trocar de mulher a cada 200.000 km rodados, comentaram, pô Jesus, então nem rola casar, temos que aguentar aquela bucha a vida inteira. Disse então Jesus, vou explicar coisas que só quem tem permissão divina vai entender. Tem gente que nasce sem pinto, tem gente que tem pinto cortado por outras pessoas. Mas tem outros que cortam o próprio pinto por causa do reino de Deus. Quem tem estrutura para aguentar isso, que aguente. Uns meninos que foram trazidos para perto tentaram chegar bem próximo de Jesus, mas os seus seguidores tentaram segurar a molecada. Aí Jesus já esculachou com a galera de novo. Deixa a molecada chegar, pô. O reino dos céus é deles. E abraçou a molecada toda antes de ir embora. Chegando um playboyzinho perto de Jesus, puxava saco dele. Bom mestre, o que eu preciso fazer para descolar essa tal vida eterna, hein? E ele respondeu, pode parar com a adulação. Bom é o Pai, eu sou bonzinho. Mas tipo, se quer curtir a balada da vida eterna, obedece os mandamentos. E o playboy retrucou. Que mandamentos? Jesus continuou a bordoada. Não mate, não roube, não minta, não pegue a mulher de ninguém, respeite seus pais e ame as outras pessoas como se elas fossem você mesmo. O playboy então respondeu, qual é Jesus? Eu sempre fiz isso tudo. Se tem um cara bom nessas paradas, sou eu. Que mais eu preciso fazer? Jesus soltou o Hadouken final. Se você quer ser o cara, então vende tudo que tem e dá para quem não tem nada. Faz a diversão dos pobres, mano. Aí vem viver comigo nessa nossa vida louca. Então o cara abaixou a cabeça e saiu de fininho, porque era rico pra caramba e sentiu pena de se livrar dos carros, videogames, da empresa e do apartamento no Guarujá. Jesus continuou esculhambando. É mais fácil ganhar uma briga do Chuck Norris do que entrar gente rica no céu. Os discípulos já ficaram alvoroçados com essa conversa, vixe. Então, quem vai conseguir ser salvo? Estamos perdidos. E Jesus ensinava, salvar-se é realmente impossível, mas relaxem, porque Deus pode fazer qualquer coisa. Pedro fez questão de perguntar qual o futuro deles mesmos só para prevenir. E Jesus explicou, vocês que largaram tudo para serem meus seguidores vão garantir umas cadeiras estilosas lá no céu, para julgarem as 12 tribos de Israel. Quem deixou as coisas materiais ou a família, por minha causa vai receber 100 vezes mais no céu. Menos sogra, claro, além da vida eterna. Mas prestem bem atenção no que eu vou falar. Tem gente que vai chegar depois e vai entrar primeiro. E muitos que chegarem primeiro vão ficar no final da fila.
Mateus capítulo 20. O reino de Deus é igual um cara dono de um time de futebol. Aí ele contratou jogadores para a temporada inteira, pegando um salário responsa, depois contratou mais jogadores para ficarem de reserva. E por fim, deu emprego para um massagista, preparador físico e uma faxineira também. No final do mês, na hora de pagar o salário da galera, o dono do time pagou o mesmo valor para todo mundo. E na mesma hora os jogadores começaram a reclamar, porque achavam que deveriam receber mais, afinal eles é que fazem os gols. Então o dono do time deu uma coça na galera dizendo: por que vocês estão reclamando com o que eu faço com a minha grana? Não combinei pagar esse salário para vocês jogadores? Se eu quiser pagar o mesmo para a faxineira e para todos os outros, o dinheiro é meu. A cobiça de vocês está sendo atiçada pela minha bondade. E continua explicando Jesus: é bem assim que vai rolar no céu. Gente que você não dá nada vai chegar e receber tudo de bom. Pouca gente é escolhida, embora eu esteja aqui chamando todos. Indo então para a capital Jerusalém, chamou seus seguidores e repetiu aquela conversa desagradável que já vinha dizendo há tempos. Seguinte, galera, eu vou me ferrar na mão dos religiosos de todas as denominações, vão me prender, me levar para ser julgado e irão me matar. Até os pagãos irão zombar de mim, me cobrir de porrada e por fim me matarão da maneira mais humilhante possível. Aí a mulher de um cara que colaborava bastante com o trampo de Jesus, chamado Zebedeu, fez um pedido: ô seu Jesus, tem como arrumar umas cadeiras para os meus 2 meninos ao lado do seu trono lá no céu? E Jesus respondeu: tá doida, mulher? Vocês podem beber a caneca que o Pai preparou para mim? E podem ser batizados do jeito que eu vou ser? E sem ter entendido direito o que isso significava, responderam: na hora, Jesus. Então ele respondeu: tá, vocês vão beber dessa caneca e experimentar deste batismo. Mas esse lance aí de sentar do meu lado, isso aí é da competência do Pai lá no céu. Ele tem os esquemas dele. E outros ficaram bravos com ele por causa desse pedido absurdo que fizeram. Vendo isso, Jesus aproveitou para ensinar uma das coisas mais sinistras que aquele povo já tinha ouvido. Olha, galera, nesse mundo governa quem tem mais força, dinheiro, poder e influência. Mas entre vocês o negócio vai ser o contrário. Os que irão governar serão os que mais terão que dar sua vida em favor dos outros. Da mesma maneira que eu, que vim para ajudar vocês, e não para ficar num gabinete só dando ordens e deixando os peões trabalharem. Eu vim para morrer para salvar muitos. Saindo fora da cidade de Jericó, um bando de gente foi junto